mais uma aula de ciências. Hoje eu estou vestindo uma blusa branca com outra azul estampada com algumas flores bege por cima. E para a gente começar a nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio, que aconteceram em 2021. Era para ter acontecido lá em 2020, mas em virtude da pandemia, os Jogos foram adiados por cerca de um ano. E aí, em julho de 2021, as competições finalmente aconteceram. E houve uma coisa que chamou muita atenção durante os Jogos, que foram as elevadas temperaturas do verão japonês. E aí eu começo a nossa aula fazendo uma brincadeira, né? Nas Olimpíadas teve medalha de ouro para o calorão, porque o calorão venceu. E a gente observava em muitos jogos que os atletas utilizavam inclusive trajes com gelo para que o corpo tivesse mais facilidade de perder calor. Por que esses trajes aí eram recomendados? Nós já estudamos anteriormente que o nosso corpo perde calor através do suor. Como lá as temperaturas estavam muito altas e a atmosfera estava muito úmida, as pessoas não conseguiam transpirar o suficiente para perder calor adequadamente. Então, uma alternativa que se encontrou para que os atletas diminuíssem a temperatura corporal foi o uso desses coletes, porque aí o corpo perdia calor para o colete e automaticamente a pessoa diminuía a temperatura corporal, mantendo temperaturas ideais que a gente já viu que são necessárias para a nossa sobrevivência. Enquanto fazia esse calorão no Japão, no mesmo mês de julho de 2021, a Alemanha e a China sofriam com tempestades que provocaram muita destruição, enchentes, mortes e deixaram inúmeros desabrigados. E o que isso tem a ver com o calorão que a gente vem falando ali do Japão? Os dois eventos, muito provavelmente, estão ligados às alterações climáticas que o planeta vem sofrendo. Alterações climáticas estas que podem muito bem ser resultado das nossas ações. Então, a atividade industrial que libera gases para a atmosfera, o desmatamento, o uso contínuo de combustíveis fósseis nos veículos, tem feito com que a temperatura global aumentasse significativamente. Então, o calorão lá do Japão é justificado pelo fato de o Japão ter aumentado mais de 2 graus na sua temperatura nos últimos 100 anos. As tempestades lá na Alemanha e na China estão ligadas a um fenômeno que costuma acontecer no inverno, mas aconteceu numa atmosfera de verão, aconteceu durante um período de calor. E aí, por conta disso, aquelas nuvens que deveriam se formar somente no período de inverno, se formaram durante o verão, as temperaturas mais altas fizeram com que viessem volumes de chuva esperados para um ano. Então, as nossas atitudes também têm gerado impactos sobre o planeta que estão voltando de forma negativa para a nossa espécie e para as outras também. E em meio a tudo isso, o que a gente observa? Que a população mundial, ela continua crescendo. E hoje em dia, a gente tem um número de pessoas idosas bastante grande. Por quê? A expectativa de vida da população aumentou. Então, a gente tem uma população idosa grande, suficientemente em todos os países, na maioria dos países. Isso aqui é um gráfico que foi desenvolvido por um estudo, que procurou medir a população com mais de 65 anos em diferentes países. Então, como as pessoas estão vivendo mais e a gente tem mais gente pelo mundo, a necessidade de atender a toda essa população tem feito com que o planeta esteja sofrendo, com que a gente tenha gerado mais impacto para o planeta. E aí tem uma tirinha da Mafalda em que a Suzanita diz ali para ela, que está preocupada com as gerações seguintes, os filhos. A Mafalda diz que nós seremos 7 bilhões de pessoas no mundo. E aí a Suzanita fala, Deus do céu, os meus filhinhos, será que vão caber? Porque é essa preocupação com o crescimento da nossa população. E junto desse impacto para o planeta, as
nossas atividades também têm impacto direto na nossa saúde. E aqui eu trouxe um exemplo sobre o impacto da qualidade do ar na nossa saúde, né? Vou levar em consideração os 4 principais poluentes que costumam estar associados aos problemas de saúde ligados à qualidade do ar. O material particulado, que aparece aí em azul, o ozônio, que aparece em vermelho, o dióxido de nitrogênio em verde e o dióxido de enxofre em amarelo. Todos eles estão ligados principalmente à poluição por queima de combustíveis fósseis, tá, pessoal? Atividade industrial, motor dos veículos queimando combustível. E o que a gente observa? Isso pode gerar impacto em todo o organismo, desde a cabeça com dores, problemas no sistema neurológico, até mesmo no sistema reprodutor. Então, esses 4 gases aí representam, 4 materiais representam os principais que podem causar impacto sobre a nossa saúde. O material particulado, que é produzido principalmente a partir da queima dos combustíveis fósseis e também daquele resíduo que solta da pavimentação, das ruas, do asfalto, produz uma poeira muito fininha que penetra no sistema respiratório e pode gerar problemas de saúde. O ozônio, que aparece aqui em vermelho, ué, professora, o ozônio causa problemas de saúde? Mas o ozônio não é aquele gás que tem a tal camada de ozônio que protege a gente? Sim, pessoal, o ozônio, em determinadas camadas da atmosfera, ele forma a tal camada de ozônio, que é uma espécie de protetor solar do planeta. Esse ozônio aqui, ao qual eu estou me referindo, é o ozônio que se forma aqui perto da gente, na troposfera. Tá? E o ozônio que se forma aqui na troposfera é que representa um risco para a nossa saúde se for inalado. Tá? E os dióxidos de nitrogênio e de enxofre, que aparecem em verde e em amarelo aqui, que também são produzidos resultado dessa queima de combustíveis fósseis. E o dióxido de enxofre, por exemplo, pode formar material particulado e o dióxido de nitrogênio pode estar associado à formação do ozônio troposférico, que é esse que forma aqui perto da gente e é perigoso para a nossa saúde. Resultado, a gente pode ter problemas em todo o organismo por ação dessas substâncias. Desde a nossa cabeça, com dores e problemas no sistema nervoso, passando por infecções de boca e nariz, do aparelho respiratório, pulmões, coração com as doenças cardiovasculares, né, a parte do abdômen que lesiona órgãos importantes e vitais, chegando inclusive, galera, ao aparelho reprodutor, tá? E um gás que pode despertar a nossa curiosidade para entender como ele funciona é o monóxido de carbono. Certamente vocês já ouviram alguma notícia falando de alguém que morreu dentro de um carro ligado e aí ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Muito provavelmente essa morte pode ter acontecido por inalação de monóxido de carbono. Como se forma o monóxido de carbono? Carro ligado, motor funcionando e o carro não está andando, está só parado com o motor ligado. Ao invés de formar dióxido de carbono, que é o CO2, o carro vai formar monóxido de carbono, porque ele vai estar queimando o combustível de forma parcial, ele não está queimando por completo. Esse monóxido de carbono é extremamente tóxico para a nossa saúde, podendo provocar dores, náuseas, que é um enjoo, né, dificuldade de respirar, até que a pessoa vai entrando em colapso, se sente tonta, perde a consciência e daí por diante vai só inalando uma quantidade cada vez maior e pode chegar à morte. Então, por isso a gente deve ter cuidado ao permanecer num veículo que esteja em um local fechado, totalmente fechado e com o motor ligado, viu, pessoal? E por que isso acontece, professora? Como a gente morre por causa disso? O monóxido de carbono, ele vai se ligar no sangue no lugar do gás oxigênio. Então, ao invés de eu permitir que o gás oxigênio que eu preciso para sobreviver entre no sangue, quem vai entrar é ele, porque as nossas células gostam mais dele do que do gás oxigênio. Esquisito, né? Mas é isso que acontece. E aí ele vai ocupar o lugar do oxigênio no sangue,
vai se distribuir pelo organismo, o oxigênio não entra e a gente morre por asfixia química, que é quando a gente não deixa o gás entrar. A pessoa continua respirando, mas o oxigênio não consegue ser levado para o corpo, tá? E aí, por conta disso, a gente observa, por exemplo, em túneis muito extensos, que sempre tem uma placa pedindo para desligar o motor se tiver congestionamento naquele ambiente, o que vai evitar, obviamente, que a pessoa permaneça num ambiente com alta concentração de monóxido de carbono, já que o carro vai estar ali dentro, o ambiente é fechado e ele vai estar com o motor ligado. Bom, gente, por hoje é só, a gente está terminando mais uma aula. Continuem estudando, deixo para vocês o meu abraço e até breve!